Oscar já está no Brasil e o Xangai autorizou ele a negociar com o Flamengo. Goleiro Hugo desperta interesse em clube italiano. E o técnico Dorival Júnior, que virou a chave de vez no Flamengo. Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo pelo Flamengo. Você que está chegando aí e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. Botão vermelho aqui embaixo, clica nele, a sua inscrição ela é muito importante para o nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para o nosso crescimento aqui dentro do YouTube. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, que é para você receber sempre em primeira mão todos os nossos vídeos, as nossas lives, tudo que a gente postar aqui no YouTube. Compartilha também nas suas redes sociais, apresenta o canal Tudo pelo Flamengo aí para outros amigos, grupos de WhatsApp, enfim, deixa o seu like também, isso tudo é muito importante para o nosso trabalho. Tem muita coisa para a gente poder falar nesse domingão aí, nesse vídeo agora de tarde para vocês. Eu que estou aqui ainda em Brasília, a gente vai cobrir esse jogo, cobrimos ontem o jogo contra o Curitiba e vamos cobrir quarta-feira a estreia aí do Cebolinha, enfim, o jogo contra o Juventude, mais um jogo importante no Campeonato Brasileiro. Então se inscreve, que é para você não perder nenhum detalhe dessa cobertura, nenhum detalhe aqui do nosso trabalho em Brasília. E eu começo aqui falando com vocês sobre o jogo de ontem. O Flamengo entrou em campo ontem, venceu o time do Curitiba por 2-0, deu uma subida um pouquinho mais na tabela do Campeonato Brasileiro, ganhou mais consistência e isso é importante nesse trabalho do técnico Dorival Júnior, que vai ganhando confiança cada vez mais. O time do Flamengo, que entrou, ele que colocou o time ontem alternativo e mesmo assim mantendo o padrão de jogo, mudam-se as peças, mas ele conseguindo dar um padrão de jogo. Isso já muita gente está chamando da virada de chave do Dorival. Você concorda também que o Dorival está virando a chave no Flamengo e está conseguindo fazer um grande trabalho? Quero saber a sua opinião. O fato é que com o jogo de ontem, o Dorival chegou a 5 jogos no comando do Flamengo em casa sem derrota. E o melhor, o Dorival está conseguindo dar uma solidez no sistema defensivo e o Flamengo até agora só levou 3 gols de todo o comando, toda a passagem do técnico Dorival, sendo que um foi contra aquele gol contra do Rodinei. O Dorival estreou contra o Cuiabá, venceu, isso em casa, jogos em casa, venceu o Cuiabá por 2-0, depois venceu o América Mineiro por 3-0, venceu o Tolima por 7-1 em casa, venceu o Atlético Mineiro por 2-0 e ontem o Curitiba, por mais que o jogo tenha sido aqui em Brasília, mas era mando de campo do Flamengo, 2-0, ou seja, 5 jogos no comando, o Dorival no comando do Flamengo jogando em casa e venceu todos os jogos, 100% de aproveitamento, levou apenas um gol que foi contra o Tolima. E essa grande fase aí da defesa, do sistema defensivo do Flamengo, né, é muito mérito do técnico Dorival Júnior. Ele, por exemplo, ele fez ontem o rodízio, colocou aí na zaga o Gustavo Henrique com o Pablo e mesmo assim não levou gol. No jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, a dupla de zaga foi o Léo Pereira e o Davi Luiz e o time também não levou gol. Então isso aí passa muita confiança para o time, que um time que não leva gol, ele tem mais confiança para atacar e tem mais confiança aí para construir o resultado. Então parabéns aí ao técnico Dorival Júnior, que enalteceu isso na coletiva ontem, a questão do sistema defensivo. Bom, pensando já no jogo contra o Juventude, né, a gente tem a informação para trazer aqui para vocês que o GE publicou, que o Flamengo já tem toda a documentação em mãos para inscrever o Everton Cebolinha e também o Vidal. O Flamengo que tem que escrever no BID, Boletim Diário da CBF, isso deve acontecer aí amanhã, né? Deve sair amanhã, mais tardar na terça-feira. E aí, o Cebolinha, que o técnico Dorival Júnior já falou que vai estrear na quarta-feira contra o Juventude, vai ter condições. Já o Vidal, ele vai ter que esperar um pouco mais. Talvez ele nem faça a sua estreia na quarta-feira, porque o Vidal ainda não completou um ciclo de treinamento ainda com o Flamengo. Ele na quinta-feira, após a vitória em classificação sobre o Atlético Mineiro, foi resolver algumas pendências de documentações, né? Na sexta-feira ele fez um único treino com esse grupo e sábado e hoje ele está fazendo treinamento
está fazendo treinamento no CT do Ninho do Urubu, só que não teve contato com o grupo, não foi treinando com o grupo. Então ele vai treinar novamente com o grupo amanhã, quando o Flamengo se reapresenta. E aí, na terça-feira, o Flamengo faz o treinamento e viaja, volta aqui para Brasília. Então, mediante a isso, o técnico Dorival ele vai analisar se escala o Vidal para fazer a sua estreia na quarta-feira ou se espera um pouco mais. O fato é que a documentação já está toda em mão, já está tudo certinho. Amanhã o Flamengo está enviando essa documentação aí para a CBF para regularizar todos os dois jogadores. Bom, vamos falar agora sobre o mercado da bola, porque o Oscar já está aqui no Brasil. O Oscar, ele veio de férias na realidade, né? Mas de acordo com o Goal, ele está aí fazendo, o Flamengo está negociando com o jogador. E ele estando aqui perto, estando aqui no Brasil, é tudo mais fácil. O Xangai já autorizou, já falou que o Flamengo ele pode negociar com o Flamengo sem problema nenhum, né? Tem liberação do time chinês para poder conversar com o Flamengo. E ele estando aqui no Brasil de férias, o campeonato chinês ele só volta no dia 6 de agosto e é tudo mais fácil, porque se o Xangai liberou ele para negociar, para conversar com o Flamengo, falou, olha, só tem que pagar aí, paga os salários, e aí é o que pesa, porque o salário dele é muito alto, mas está liberado aí, só não quer vender, quer um empréstimo, quer fazer um empréstimo do atleta, e isso fica mais fácil, porque ele está perto aqui, os representantes deles estão conversando com o Flamengo, né? Enfim, tem outros fatores também que deixam o jogador mais perto, quem sabe aí para poder convencer o jogador a reduzir esse salário e vir jogar no Flamengo. E aí tem uma situação interessante para poder falar para vocês sobre o Oscar. O filho do técnico Dorival Júnior, o Lucas Silvestre, ele é muito próximo do meia, do Oscar. O Lucas Silvestre é padrinho de um dos filhos do jogador. O Jorge Nicola trouxe essa informação e claro que ele vai estar aí ajudando, né? Vai fazer o possível aí para ajudar nessa negociação para ficar mais próximo, o Oscar ficar mais próximo do Flamengo. Tem também a questão aí do Davi Luiz, que jogou com o Oscar no Chelsea também, né? Enfim, o Felipe Luiz também é muito próximo do jogador. Então, as conversas elas vão acontecer nesse sentido. De convencer o jogador a se enquadrar o salário na realidade do Brasil para que ele possa assinar e jogar aqui no nosso Mengão. Os números da temporada do Oscar, das 5 temporadas que ele fez na China, o SofaScore trouxe. Foram 131 jogos, 42 gols e 61 assistências. Assim, muita gente falando, pô, Marquinhos, mas o campeonato chinês não é parâmetro, né, para a gente poder falar em relação a números. Mas é lá que ele estava jogando. Então é lá que a gente tem que falar. Só que a gente pode pensar no Oscar do Chelsea. E aí, a gente pensando no Oscar do Chelsea, eu queria saber de você se você acha que o Oscar tem que vir para o Flamengo, se seria um bom reforço para o Flamengo. O certo é isso, 131 jogos e ele teve aí 103 participações diretas em gols, seja com assistência ou com gol direto. Essa das últimas 5 temporadas aí, o Oscar no futebol chinês. Bom, vamos falar agora sobre um outro ponto do mercado da bola, que é o goleiro Hugo. O clube italiano, o Lecce da Itália, está interessado no jogador. O Lecce que disputa aí, subiu agora recentemente da segunda divisão aí do campeonato italiano, tem interesse em fazer um empréstimo do goleiro Hugo do Flamengo. O contato foi feito por um representante que busca um goleiro após o clube perder Gabriel Vasconcelos, que acertou com o Coritiba. O goleiro Hugo no Flamengo tem uma multa rescisória na casa de 70 milhões de euros. O Flamengo não pensa em emprestar o jogador, apesar que tem muita gente falando que um empréstimo dele seria bom para poder dar uma bagagem maior, mudança de áreas para ele dar uma bagagem. O Hugo hoje não é mais titular do Flamengo, o titular é o Santos e até mesmo o Diego Alves entrou como preferência na frente do goleiro após a chegada do técnico Dorival Júnior. E aí, o que acontece? Não tem uma proposta ainda do Lecce para o Flamengo, mas existe esse interesse de contar com o jogador aí, para o técnico lá do Lecce quer contar aí com o goleiro.
Quero saber de você, se você acha que o Flamengo tem que emprestar o goleiro Hugo para ele ganhar mais bagagem ou não, o Flamengo tem que segurar um pouco mais. Não, a gente não sabe o que pode acontecer, o Santos pode se machucar, o Diego Alves não é confiável por conta da idade, enfim. Comenta aí, quero saber, seu comentário sempre é muito importante aqui para o nosso canal. Quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Tudo pelo Flamengo nesse domingão. É sempre muito importante ter vocês aqui. Mas não esquece de se inscrever. Botão vermelho aqui embaixo, clica nele, se inscreve, aciona também o sino da notificação, compartilha nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Deixa o seu like aí que é muito importante. Mais tarde a gente tem mais informações, amanhã também, então fica junto com a gente aí. Tamo junto! Excelente domingo, saudações rubro-negras.